Oi, gente, parece que a narrativa anticorrupção caiu antes mesmo do governo Bolsonaro assumir, não é? Com o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, e toda essa confusão aí. Bem, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer que eu estou com parceria com o Carlito Neto, do canal Historiador, e a primeira parte do vídeo da nossa conversa está aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, e a segunda parte está no canal do Carlito Neto. E eu gostaria que vocês fossem no canal do Carlito Neto e lembrassem as pessoas de lá, se vocês puderem, que a primeira parte está aqui, porque eu acho que muitos deles ainda não vieram assistir a primeira parte da conversa. Então, se vocês puderem fazer esse serviço aí de avisar eles para eles virem para cá para assistir a primeira parte, de uma pessoa que eles já acompanham, né, participando aqui do canal. Enfim, seria muito legal. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos e de colaborações, que agora contou com Paulo Giraldelli, Carlito Neto, e eu vou fazer muitas outras colaborações, a agenda aqui está cheia, né? E toda sexta-feira no Filosofia Popular eu falo de filmes, séries, videogames e outros produtos culturais, refletindo filosoficamente e politicamente sobre eles. Bem, o caso que nós estamos falando. O tal do ex-assessor Fabrício Queiroz, ele movimentou 1,2 milhões de reais, né, mais de 1 milhão de reais, sem uma origem clara, ainda muito existem dúvidas, eu não vou dizer aqui com certeza que é corrupção, mas enfim, é no mínimo suspeito, né? E ele fez 176 saques em apenas um ano, né? E isso daí já está sendo investigado pelo COAF, enfim, o Ministério Público provavelmente vai investigar. E se vocês estiverem pensando assim, bem, o que é que esse ex-assessor estava fazendo com essa movimentação financeira tão intensa assim? Ele estava funcionando aparentemente, pelo menos as primeiras suspeitas, como uma espécie de caixa eletrônico do bolsonarismo. E a justificativa que Bolsonaro deu para, por exemplo, a Michelle ter recebido o tal do cheque dos 24 mil reais e tal, é das piores justificativas que você possa imaginar, dizendo assim que ela não teria tempo para ir para banco. Quer dizer, Bolsonaro está querendo fazer a gente acreditar que a Michelle não sabe, por exemplo, ter um aplicativo no celular do banco, que, enfim, que as pessoas ligadas a ele precisam recorrer a esse tipo de procedimento. Quer dizer, enfim, é uma coisa meio nebulosa ainda, mas eu não vou aqui fazer o que os bolsonaristas fazem. Porque a gente sabe que se tudo isso fosse uma pessoa do PDT, do PT ou qualquer partido identificado com a esquerda, né, o PT inclusive que durante seus governos é bem questionável se foi amplamente de esquerda ou não, enfim, podemos discutir isso uma outra hora. Se fosse nesse caso, a gente sabe que eles iam dizer comprovação, corrupto, todo mundo corrupto, seria aquela narrativa que a gente já conhece. Mas eu não vou fazer o que eles fariam no meu lugar, ou seja, eu vou defender que a gente aguarde a investigação e que fique claro, levanta suspeitas e tal. Mas que a gente não tome essa decisão antecipadamente de querer condenar sem antes ter as evidências todas e o exame das evidências. Eu já não acreditava nessa narrativa anticorrupção e de pureza da família do Bolsonaro e tudo mais, por causa de dois episódios fundamentais que eu agora vou lembrar a vocês. Um é o episódio da propina do JBS, que Bolsonaro recebe a propina, ele avisa o partido, ele deposita na conta do partido a propina, dizendo que, olha, isso aqui não é certo, ele teve esse mérito. Só que ele aceita quando o partido, então, deposita esse dinheiro na conta dele, fazendo a lavagem do dinheiro, né? E alguns vão dizer, mas isso é legal, mas é imoral. Vamos concordar que é claramente lavagem de dinheiro, é uma coisa meio óbvia. Seria como se eu recebesse o dinheiro, eu depositasse na conta de um familiar meu ou de uma empresa ligada à minha pessoa, e aí essa empresa ligada à minha pessoa depois depositava na minha conta e como se tivesse tudo ok. Menos. E o caso da Val
também é uma demonstração dessa pequena corrupção. Qual é o caso da Val? O próprio Bolsonaro, réu confesso, ele disse que o crime dela foi alimentar os meus cachorros. O que o Bolsonaro está correto. Val, ao receber dinheiro como assessora parlamentar, ela não poderia fazer serviços particulares para Bolsonaro, como alimentar os cachorros dele, como dar água para os cachorros dele. Para um serviço particular, ele teria que pagar do salário dele como parlamentar. Não usar dinheiro de gabinete. Usar dinheiro de gabinete é irregular. Percebe? Alguém estiver perguntando por que o Bolsonaro não está sendo processado. Tem alguns processos em relação ao Bolsonaro que estão rolando, principalmente pelas coisas que ele falou, e ele vai ter que ser julgado sobre isso depois que ele sair da presidência. Porque nossa Constituição protege o presidente enquanto ele está no exercício da função. Né? A não ser que haja um processo de impeachment e tal, que eu não estou aqui defendendo. Acho que não tem que ser esse o caminho. Embora, se esses escândalos começarem a se acumular e houver comprovação, aí a conversa vai acontecer. E me parece que o Mourão gostaria disso, né? Porque o Mourão já está dizendo que o Flávio Bolsonaro e o assessor devem explicações e tal. Ele está querendo dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Ele já está dando uma de... Né, João sem braço já está se saindo assim dessa confusão. Não é? Mas o episódio da Val, para mim, é a demonstração clara da pequena corrupção. E qual é a pequena corrupção? Usar dinheiro público para uma pessoa fazer serviços particulares. Isso tem nome. Isso se chama patrimonialismo. O uso privado da coisa pública. Uma das maiores chagas que existe no Estado brasileiro e que Bolsonaro claramente fazia parte e fazia, né? E realizava. E talvez isso ajude a explicar como é que ele acumulou um patrimônio completamente incompatível com o salário dele. O patrimônio de Bolsonaro e da família Bolsonaro é muito maior, significativamente maior, do que o salário dele ao longo desse período justificaria ele ter de patrimônio. Então, levanta suspeitas também, não é? Que talvez ele tenha conseguido isso usando de todos esses privilégios da elite política desse país. Então, é uma possibilidade. Também não vou afirmar. Mas me parece uma possibilidade com alto grau de probabilidade, digamos assim. Não é? Então é isso. O governo Bolsonaro nem começou e uma das narrativas mais fortes de seu governo já vai ruindo. Eu gostaria de dizer também que a gente tem que ter cuidado quando essas notícias aparecem de sair afirmando muita coisa. Não é só por uma questão de prudência, é isso também. Mas existe um outro motivo. É muito comum eles soltarem essas notícias e depois eles já terem a justificativa na manga para tentar fazer a gente perder credibilidade. O Samuel Borelli, recentemente, conversando com o Henry Bulgário numa live, falou sobre isso. E ele tem muita razão. Eu acho que foi o Samuel Borelli falando para o Henry, ou foi o Henry falando para o Samuel. Foi um dos dois. Eu acho que foi o Samuel, mas não tenho certeza agora. Mas foi na conversa entre eles dois que eles comentaram sobre isso. E eu concordo muito com essa avaliação. Que a gente tem que ter cuidado e que a gente tem que esperar as evidências e fazer a avaliação. Agora, no caso da Val, Bolsonaro é réu confesso. Ele disse que o crime dela foi dar água para os cachorros. E realmente ela não deveria dar água para os cachorros sendo funcionária, assessora parlamentar. Então, enfim, ele estava usando dinheiro público para um serviço particular. Isso daí é absolutamente irregular. Cabe que o Comitê de Ética examine. O episódio do Fabrício Queiroz e toda a investigação que está rolando aí, nós ainda não sabemos. As evidências não são boas. Parece que tem alguma coisa errada aí. E o que a gente tem que fazer a partir de agora é acompanhar com bastante cuidado e ver se isso daí se confirma ou não. A gente já sabe também que vários dos indicados de Bolsonaro, especialmente no nível inferior, são pessoas com credenciais altamente questionáveis no que tange o quesito corrupção. E se vocês tiverem curiosidade, eu posso abordar isso em um vídeo futuro. Mas é isso aí, gente. Parece que o governo Bolsonaro, logo em seu início, nem começou ainda direito,
mas essa narrativa da anticorrupção, que foi uma narrativa tão forte durante a eleição, que eu nunca acreditei, deixei bem claro lá atrás, que um cara que teve no PP, o partido mais citado da Lava Jato, as pessoas tentarem me convencer que ele não sabia de nada, não é convincente, não é? Você tá no partido mais corrupto, que o PP era e é o partido mais corrupto entre os partidos investigados pela Lava Jato. Isso não é opinião, isso é um fato, né? E você não sai do partido, você demora tanto quanto o Bolsonaro demorou para sair do partido, você participa de um processo de propina. O partido admite que recebe propina e você não sai do partido. Pelo contrário, você aceita dinheiro do partido, que você sabe que veio via propina, que houve um processo de lavagem de dinheiro. Quer dizer, você já percebe que essa não existe purismo, não é uma questão de fato central, que ela é uma questão utilizada e potencializada politicamente, né? Isso fica meio que evidente. E era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu só não dou mais detalhes do acontecido lá com o Fabrício, porque eu quero ser cuidadoso e aguardar. Mas na descrição eu coloco os links para vocês darem uma lida e pensarem sobre isso e avaliarem as evidências para a gente ir pensando também sobre isso. Tá ok? O vídeo de hoje era sobre isso, né, sobre esse, como é que eu chamaria? Bolsogate, envolvendo a família Bolsonaro. Como é que a gente vai chamar isso daí? Como é que eu chamo? Conspiração dos Bolsonaros? Eles que gostam tanto de uma teoria da conspiração? Não sei, vamos examinar. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, ajuda bastante o canal. E se inscrever no canal, né? E chamar mais gente para se inscrever no canal é sempre bom. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.